A paz do Senhor, meus irmãos. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem. Eu sou o pastor Heraldo e nós vamos aqui para mais uma IBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, lição de número 9. Nós vamos falar sobre um tema bastante conhecido, mas nunca é um tema enjoativo ou que esgota-se ou que a gente não tenha interesse. Pelo contrário, a crucificação de Jesus sempre será o tema central das pregações cristãs, porque vão ser a demonstração do amor de Deus. Demonstrarão tanto que nós éramos pecadores, mas o tanto que Deus nos amava a ponto de levar o seu próprio filho à cruz, e não somente a cruz, porque a cruz era uma morte naquela época em que muitas pessoas eram condenadas a esse tipo de morte. Mas, além de ele morrer, ele vai ressuscitar por nós. E hoje nós vamos estudar exatamente a crucificação de Jesus. O texto aqui, bem conhecido, de Isaías 53:5, e aí eu destaco algumas palavras nesse texto, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Então a crucificação foi um ato terrível. Antes da crucificação e durante a crucificação, Jesus foi ferido pelas nossas transgressões. Não era culpa dele, ele não estava sendo condenado por ser um criminoso, como era uma punição para os criminosos da época. Mas Jesus estava cometendo ali um ato de amor por nós, né? Levando aquela cruz, e não só a cruz, mas as feridas que a cruz trazia, o seguimento que antes da cruz e durante a cruz ele sofreria, ele estava sendo ferido. Além de ferido pelas nossas transgressões, o texto de Isaías diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades. O que é a palavra moído para nós, né, irmão? Essa palavra moído é você vai lá no açougue, pega uma peça de carne, fala assim, agora eu quero que você passe ela pelo moedor, você vai fazer carne moída para mim. Aí aquela máquina vai pegar aquela peça inteira e vai arrebentar com ela toda em pedaços menores. É mais ou menos isso que a crucificação estava fazendo com Jesus, estava ferindo Jesus, não só ferindo Jesus, mas moendo ele por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, era para nós sermos castigados, mas Jesus estava recebendo o castigo em nosso lugar. Nós deveríamos levar aquela cruz, mas ele estava levando ela por nós. E o texto ainda complementa dizendo que pelas suas pisaduras fomos sarados, ou pelas suas chagas, né? As feridas que foram causadas pela crucificação, por causa delas nós fomos sarados. Então, para nós sermos sarados, para nós sermos salvos, Jesus precisou ser ferido, moído e pisado, ser triturado, ser maltratado na cruz do Calvário, para que nós hoje pudéssemos ser filhos de Deus e termos direito à reconciliação com Deus. E aí a nossa introdução diz assim: na crucificação de Cristo, Deus cumpriu a promessa feita no Jardim do Éden. Ele enviaria o Redentor, que pisaria a cabeça da serpente, ou seja, do diabo, e este lhe feriria o calcanhar. Gênesis 3,15 é comumente conhecida como a primeira promessa, né, da vinda de Jesus, a primeira profecia a respeito da vinda do nosso Salvador. Lá ainda no Gênesis, né, Deus já estava profetizando, digamos assim, ou colocando Jesus na nossa rota de salvação. Para que a promessa se cumprisse, era necessário que Cristo passasse pela cruz na qual ele venceu o diabo e carregou nossos pecados. Acredita-se que cerca de 700 anos antes da vinda do Messias, o profeta Isaías profetizou sobre a crucificação de Jesus. É como se ele estivesse lá no cenário, vendo a crucificação e escrevendo Isaías 53. Interessante, né? Muitos e muitos anos antes, 700 anos antes, Isaías já estava falando uma imagem muito categórica, como se ele tivesse assistido em loco a crucificação de Jesus. Na cruz, os justos, Jesus se fez maldição pela humanidade. O Cordeiro de Deus foi sacrificado sobre o altar, levando sobre si a iniquidade de todos os homens.
Por isso, aqueles que creem em Jesus são livres da ira de Deus, da culpa e da condenação do pecado. Então, aqui estão as consequências da crucificação de Deus. Todos aqueles que creem em Jesus são livres da ira de Deus. A ira de Deus ela é derramada sobre os homens por causa dos seus pecados. Então, se Deus perdoou os nossos pecados em Cristo, nós somos livres da ira de Deus, da culpa que o pecado traz, né? Fica martelando a nossa mente, a nossa consciência. A gente nunca chegaria a um denominador comum com Deus, por mais obras que a gente fizesse, nunca nós conseguiríamos atingir o nível de trazer para a nossa consciência um nível de libertação de culpa e também a condenação que seria gerada pelo pecado. Nós seríamos para sempre mortos e afastados de Deus, mas em Jesus nós fomos aproximados e fomos justificados. E hoje somos sim filhos de Deus. Queira o diabo ou não, nós somos filhos de Deus. Não é um ato nosso, mas foi um ato do próprio Deus para conosco por amar os seus filhos. E aí no ponto número 1, a gente vai falar sobre o caminho da cruz. No jardim do Getsêmani, Jesus atravessou momentos de angústia, ele foi abandonado pelos discípulos e preso. Depois de ter sido traído com um beijo por Judas Iscariotes, que recebeu 30 moedas de prata por essa traição, durante a noite Jesus foi apresentado ao Sinédrio, o tribunal religioso da época, onde passou por um julgamento injusto, cheio de falsas acusações e falsas testemunhas. Ali condenaram a Jesus sem provas, ele foi cuspido, humilhado e espancado. Lembrando que tudo isso, irmãos, é para se cumprir as Escrituras. Nada desse julgamento estava sendo feito de maneira justa, correta e humana, né? Digamos assim, dentro de uma ótica, de uma perspectiva lógica. Mas tudo ali tinha que ser feito exatamente como foi feito, para que se cumprissem as Escrituras. Como o Sinédrio não tinha autoridade para sentenciá-lo à morte, o mestre foi conduzido ao governador romano Pôncio Pilatos. Diante do governo, mesmo sendo acusado por seus inimigos, Jesus se manteve em silêncio. Pilatos não viu crime algum em Jesus, mas para se livrar da responsabilidade de condenar um inocente à morte, ele enviou Jesus ao rei Herodes. Esse também não identificou crime algum no mestre, que foi levado de volta a Pilatos. Está vendo que tudo aqui está caminhando para a crucificação de Jesus. Pilatos tentou se livrar, depois Herodes tenta se livrar dessa condenação desse inocente. Por fim, alguém vai ter que levar adiante essa condenação. Vai ser o Pilatos que vai levar adiante essa condenação, mas mesmo assim ele diz, eu lavo minhas mãos, eu estou inocente do sangue desse homem. Aí o próprio povo vai dizer, não pode recair sobre nós o sangue dele. Isso é uma coisa muito pesada, mas tudo isso tinha que acontecer para cumprir as Escrituras. Era costume naquela época, por ocasião da Páscoa, libertar dos prisioneiros da cadeia. Pilatos então decidiu apresentar Jesus e um malfeitor chamado Barrabás, para que a multidão decidisse qual dos dois seria solto. Como o povo escolheu Barrabás, Pilatos pediu água e lavou as mãos, o que simbolizou a sua ausência de responsabilidade na condenação de um inocente. Jesus foi levado pelos soldados à corte, onde tiraram suas roupas, colocaram sobre seu corpo um manto escarlate, em sua cabeça uma coroa de espinhos, e em suas mãos um pedaço de cana para servir de cetro. Com essa mesma cana, bateram em sua cabeça e ainda cuspiram nele. Todo esse ato que está sendo feito com Jesus, lembrando que antes da crucificação ele está sendo injustamente condenado, está apanhando, passou a noite toda apanhando. O filme que melhor registra o que foi a crucificação de Jesus é aquele filme escrito pelo Mel Gibson, né? Que foi um filme muito pesado. Você vê a imagem de Jesus completamente destroçada, mas é justamente aquilo ali que eles fizeram com Jesus. Eles espancaram ele a noite toda, ele foi extremamente judiado, já estava muito cansado a ponto de não conseguir carregar um madeiro no outro dia, e mesmo assim eles continuaram batendo nele, escarnecendo dele, até o ponto em que ele veio a dar o último suspiro, porque ele se entregou voluntariamente à morte, porque a morte não tinha poder sobre Jesus, mas ele entregou a sua vida e deu o último suspiro por causa dos homens, né?
Jesus carregou a sua pesada cruz até o Gólgota, o lugar da caveira onde seria crucificado. Ao longo do caminho, o Cristo de Deus foi espancado e chicoteado. O povo que antes aceitou a Jesus como Messias e o seguiu por causa dos milagres, agora o considerava um malfeitor. Jesus, entretanto, suportou a cruz para nos salvar e cumprir as Escrituras. A lei judaica considerava maldito quem fosse pendurado no madeiro, mas Cristo transformou a cruz num símbolo de humilhação em um símbolo de vida eterna. Ponto número 2, a crucificação. A cruz foi erguida às 9 horas da manhã de uma sexta-feira. Ali estava o Filho de Deus, pés e mãos pregados no madeiro. Só o fato de você pregar os pés e as mãos da pessoa numa cruz daquela já era um tormento terrível, uma dor insuportável. Segundo alguns dizem que a posição que você fica ali vai esmagando a sua respiração, você não respira bem, você força todos os músculos, dá contração, dá cãibra. É uma dor terrível, né? Era uma forma muito cruel de matar as pessoas ali naquela época, mas lá estava Jesus, mãos e pés pregados por nós. Do alto da cruz, o Cristo contemplava a cena, a multidão ignorante, os religiosos invejosos e os soldados cruéis. Além de ver choro de seus discípulos e o sofrimento de sua mãe, o imenso sofrimento, porém, não tirou de Jesus a bondade e o amor, e o filho pediu ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus sabia que a missão dele era aquela. Mesmo assim, humanamente, como ele estava, era uma dor insuportável, mas ele arrancou forças da onde não tinha, com a graça do Espírito Santo que estava sobre ele, para ele suportar e não espraguejar os homens, pelo contrário, abençoá-los e perdoá-los ali na cruz. Jesus foi crucificado entre dois ladrões, um deles blasfemava, duvidando do Cristo, achando-o incapaz de salvar a si mesmo. O outro, porém, repreendeu por não temer a Deus e não reconhecer que os dois estavam pagando pelos erros que cometeram. Mas Jesus não fez mal algum. O malfeitor arrependido suplicou ao Senhor: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O pecado de toda a humanidade recaiu sobre Jesus, que recebeu a ira de Deus em nosso lugar. Jesus bebeu o cálice da ira divina, na sua humanidade ele clamou em alta voz: Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E perto das 3 horas da tarde, Jesus gritou em alta voz e entregou o seu espírito a Deus, porque tudo estava consumado. Naquele mesmo momento, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Assim o caminho foi aberto para reconciliar com o Pai todo aquele que crê no Filho. Em Cristo, portanto, todos têm acesso ao Santo dos Santos. Que espetáculo grandioso! Já foi alvo de vários e vários filmes, né? Várias peças, mas a gente nunca vai conseguir retratar com filmes ou com palavras ou com teatralização aquilo que Jesus passou, né? Somente quem passava, e no caso ele passando, levando os pecados dos homens, toda a crueldade que os homens puderam cometer com ele ali, ele sofreu por nos amar e para que nós hoje pudéssemos ter acesso ao Pai. Ponto 3, o sepulcro. Então nós vimos antes a preparação para a crucificação. Ponto 2, a crucificação, e pós-crucificação, o sepulcro, né, que vai ser ali o sepultamento de Jesus. Após a morte de Jesus, coisas extraordinárias aconteceram. Até o centurião e os guardas creram que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Ao cair da tarde, José de Arimateia e Nicodemos, 2 judeus que criam em Jesus, pediram a Pilatos o corpo do mestre para que pudessem sepultá-lo. O corpo foi retirado da cruz, José de Arimateia o envolveu em um lençol limpo e o pôs num sepulcro novo, aberto numa rocha. Uma grande pedra fechou a entrada do sepulcro e José foi embora. Lembrando sempre, irmão, que todas essas passagens estão sendo feitas e estão se cumprindo as Escrituras, né? Tudo que está acontecendo está se cumprindo aqui. O que Jesus falou, que os profetas disseram a respeito dele também. Com isso, cumpriu-se mais uma profecia sobre Jesus, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua
morte. Mais uma profecia de Isaías se cumprindo aqui, nesse sepultamento de Jesus. Se a história de Jesus terminasse assim, não passaria da biografia de um homem que falou coisas bonitas, ajudou o próximo e era temente a Deus. No entanto, o relato bíblico vai além de um sepulcro fechado. Antes de ser crucificado, Jesus afirmou que ressuscitaria ao terceiro dia. Os inimigos escarneceram, os discípulos não creram e Satanás achou que sairia vitorioso. Após 3 dias, porém, a morte não pôde deter o Cristo que ressuscitou. Jesus, portanto, vive e reina para sempre. Até no ato da ceia, no cerimonial da ceia, a nossa lembrança é sempre pelaquele que morreu por nós, mas não somente morreu por nós, mas também ressuscitou por nós, e também aquele que, assunto aos céus, voltará para nos resgatar. Então, a lembrança na ceia do Senhor é por aquele que morre e por aquele que ressuscita e por aquele que, assunto aos céus, voltará para nos resgatar. Então, são essa continuidade, né? Então, Jesus foi morto na cruz e agora ele vai ser sepultado. Se parasse por aí, ele seria só mais um homem que morreu, e aí a história diria que ele foi um homem bom, injustiçado, etc. Mas uma vez ressuscitado, ele se torna para nós o nosso Salvador, que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu tudo, que venceu Satanás, para que hoje nós pudéssemos estar aqui como filhos, não é? Embora José de Arimateia e Nicodemos nunca tenham se assumido como discípulos de Jesus, na crucificação eles partilharam do sofrimento do Mestre. Ambos arriscaram sua reputação e segurança ao pedir o corpo de Jesus para dar a ele um sepultamento digno. Cada personagem que se envolveu com essa história estava ali se cumprindo, né, profecias, né? Até esses homens que seguiam Jesus meio que à distância estavam aqui agora envolvidos na história para se cumprirem profecias a respeito de Jesus. E a conclusão dessa lição diz: a grandeza da misericórdia do Senhor e a imensidão do seu amor são reveladas na crucificação e na ressurreição de Jesus e marcam para sempre a história da humanidade. Isso é conhecido como sacrifício substitutivo, pois Jesus pagou o preço do pecado em lugar dos homens, o justo pelos injustos. Na cruz, Jesus assumiu a nossa culpa e nós assumimos a sua justiça. Hoje, quando olha para os seus filhos, Deus não enxerga em nós o pecado, mas a justiça de Cristo. E Paulo vai desenvolver, não só em Romanos, mas em várias das suas epístolas, todas essas escrituras, essa doutrina bíblica da justificação pela fé somente, da substituição dos nossos pecados pelo Cristo, Cristo assumindo os nossos pecados, e várias outras doutrinas bíblicas que Paulo vai ser usado como instrumento para escrever para o nosso entendimento hoje. Porque se sem a morte, mas também sem a ressurreição, nós não estaríamos hoje salvos. Então precisou da morte e da ressurreição para hoje nós estarmos aqui sendo chamados de filhos de Deus. Amém? O nosso intuito aqui é trazer um breve comentário sobre a lição, trazemos aqui os subsídios, a gente vai deixar aqui no grupo do Telegram. Inclusive eu te convido a acessar aqui na descrição do vídeo o link do Telegram, fazer parte ali do Telegram, porque lá você vai encontrar essa lição em Word, você vai encontrar esses slides, caso você queira usar esses slides, você vai encontrar lá a revista também, para você que você não tenha a revista ou queira imprimi-la e ter a revista aí no seu computador, também temos ela em versão PDF e também outros recursos que a gente julga necessário para incrementar nessa lição. Mas além disso, também a gente quer deixar aqui que a própria revista já traz algum subsídio, alguma dinâmica para você usar. Então, na revista do professor, eu recomendo que você olhe lá, observe qual é a dinâmica que a lição está recomendando que você faça. Além disso, busque outras ilustrações, outras formas, um pequeno trecho do vídeo, de repente, dependendo da idade da sua turma aí, se for adolescentes um pouquinho maiores, vale a pena você pegar aquele trecho do filme do Mel Gibson, que vai falar sobre a crucificação, pega aquele trecho e mostrem para eles aquela imagem toda escorraçada, toda ferida, maltratada. Mostre para eles que é exatamente aquilo dali e um pouco mais, tá? Mel Gibson tentou retratar o mais próximo possível, mas mesmo tentando retratar, com certeza ele não chegou nem perto do que Jesus padeceu na cruz por nós, e aí eles vão ver em loco, através pelo menos desse filme, e chegar perto
do sofrimento que Jesus passou por eles, passou por nós, e por isso vale a pena perseverar em servir a Jesus de Nazaré. Amém, meus irmãos? Se você é novo aqui no nosso canal, não deixe de se inscrever para que a gente possa sempre estar aqui dialogando e ajudando a nossa querida Escola Bíblica a melhorar e a crescer com excelência que ela precisa e merece. Até a próxima EBD em Foco, se Deus nos permitir. Amém.